Opa, salve, beleza? E aí, tá tudo certo, galera? Olha, vamos chegando na área com apoio diário da KTO. Nesse vídeo para falar sobre o jogador do Internacional que não quis nem saber. Soltou o verbo, não poupou críticas. Mas antes, aquele recado importante, chega lá na KTO, usa o cupom Daniel para ter uma vantagem no teu primeiro depósito. Tá aqui bem explicadinho, tá certo? Gente, vamos lá, porque uma das tarefas, muitas tarefas que tem o Eduardo Cudê, elas estão acontecendo e outras precisam acontecer. Por exemplo, a melhora do Inter na Libertadores da América. Há agora a perspectiva de algo mais. Isso muito se deve à chegada do Cudê. A recuperação do Inter no Campeonato Brasileiro, a vitória contra o São Paulo, a mudança de comportamento, de postura do time e, principalmente, a confiança que o Internacional adquiriu com a chegada do técnico Eduardo Cudê. E nesse pacote todo tem a recuperação de alguns jogadores. Um exemplo disso é o uruguaio Carlos de Pena, um atleta que vem passando por um problema de ordem pessoal e alguns até colocam como este um fator decisivo que vem levando o jogador a ter um rendimento bem diferente nessa temporada no comparativo com a temporada anterior, já que ele foi muito bem em 2022. Mas também é verdade que ele não conseguiu repetir este nível de desempenho, de rendimento nesta temporada de 2023 e esta sim também é uma missão do técnico Eduardo Cudê. E por que eu estou falando no Depena? Porque o Depena soltou o verbo. Ele participou da Carve Deportiva 1010 AM, rádio lá no Uruguai, ao programa Todo La Pelota, onde ele falou sobre a seleção uruguaia. Ele também fez algumas considerações em relação ao futebol brasileiro, a presença dele no Internacional, e falou sobre a arbitragem. E olha, aí veio a fala do Depena. O jornalista Hernan Braga, que é integrante do Todo La Pelota, ele colocou alguns pontos a respeito da manifestação do uruguaio. E, claro, o Depena se referiu, inclusive, dando o nome de Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro, dizendo que é um desastre no Brasil e também demonstrou ser nas eliminatórias. Por que ele está dizendo isso? Porque há muitas reclamações dos uruguaios em relação ao jogo nas eliminatórias contra a seleção equatoriana. Esse jogo ocorreu no dia 12 de setembro, o Equador venceu pelo placar de 2-1 e o Wilton Pereira Sampaio foi o árbitro desta partida. O Depena ainda avançou dizendo que no lugar do diálogo, o Wilton Pereira Sampaio prefere dar o cartão amarelo ao jogador, não aceita nenhum tipo de manifestação de atletas, no caso o Depena acabou se manifestando a respeito disso. Mas não parou por aí. O próprio Depena fez questão de citar o exemplo do jogo contra o Goiás, lá em Goiânia, em que o Inter acabou empatando em 0-0. Não foi um bom jogo do Inter, é verdade, mas teve um lance de um pênalti claríssimo em cima do Ener Valencia, que para o Depena recebeu esta possibilidade também de reforçar a questão envolvendo a arbitragem no Brasil. Fez duras críticas e agora fica a expectativa para saber justamente como é que vai se portar o Wilton Pereira Sampaio em relação a jogos do Internacional e se, porventura, de repente, o Depena estiver em campo. Mas o uruguaio soltou o verbo contra o Wilton Pereira Sampaio e estendeu as suas críticas também ao Braulio da Silva Machado, que foi quem apitou a partida do Internacional com o Goiás lá em Goiânia. Tá certo, gente? Deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber o que tu pensas a respeito desta manifestação do uruguaio Depena. Dá o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, chega junto porque aqui tem conteúdo diário. E fui!